A maioria das empresas e pessoas, quando vão fazer um site, tem uma grande preocupação, investe bastante tempo em analisar a construção da página inicial do site. E se eu te disser que a página inicial do site não é a página mais importante, na maioria dos casos? Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast RGB. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Galvani, nos estúdios da RGB Fusion Creative Studio. E aproveite! Bom, Ricardo, para começar, a primeira coisa que a gente decidiu aqui no começo do podcast, que no próximo, em vez de café, vai ser cerveja, né? Ah, vale a pena, né? Final do expediente, uma troca justa. Tá certo. Bom, Ricardo, se apresente aqui, para quem não sabe, o Ricardo... Meu nome é Júnior Galvani, não me apresentei. Eu sou diretor comercial e eu cuido do time de performance da agência. E hoje eu trouxe aqui o Ricardo, que é diretor de criação. Se apresente, Ricardo, conte um pouquinho aí da sua trajetória para a galera te conhecer. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou formado em design digital. Lá atrás, quando a gente decidiu partir para esse caminho, foi um curso assim, que eu me apaixonei, eu vi que era algo que eu gostava muito de fazer. E aí, a partir disso, eu segui nessa área estudando diversos cursos, tanto cursos específicos quanto curso de marketing, curso de própria Google e criação de sites. E acabei fazendo MBA em gerenciamento de projetos também, que me ajudou muito a, inclusive, tocar os projetos aqui da RGB, né? E nesse meio tempo, só conhecimento focado no mundo digital para a gente conseguir tocar essas produções de sites aí, tá bem preparado sempre. Bacana. Ricardo, a gente meio que faz uma troca, assim, né? Na realidade, o projeto entra pelo meu departamento, onde a gente faz a criação da estratégia junto com o cliente, né? E depois disso vai para o seu time, onde você vai desenvolver todo esse projeto, né? E eu percebo que cada vez mais, desde a venda, eu tenho que ir conscientizando os clientes, ou possíveis clientes, ou parceiros e tudo mais, da importância de cuidar também do conteúdo interno do site, né? Você sente isso também na hora da criação, que as pessoas são mais criteriosas no começo, nessa primeira página? Por que... Não, com certeza. Na verdade, a gente, inclusive nas reuniões iniciais com os clientes, a gente sempre monta uma estrutura pensando na estrutura ideal, né? Pensando na maior quantidade de conteúdos possíveis, porque a gente sabe que as páginas internas são as páginas de venda, no caso. Então, junto com o cliente, a gente tenta especificar para eles, mostrar que esse conteúdo ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ter uma estratégia de estruturação de conteúdos ali dentro. E a página inicial, ela na verdade é a página que, quando a pessoa conhece a empresa, ela vai cair ali dentro e dali ela vai partir para os conhecimentos aplicados, né? Então, realmente, é algo que na maioria das vezes a home o cliente ele se preocupa mais com ela, com o visual dela, do que com o restante das informações. Certo, a gente entende que é a página de mais impacto, normalmente mesmo, né? Sim. Porém, antigamente eu fazia até uma analogia aí, falando que a página inicial do site era como se fosse uma capa de jornal. Exato. Só que o que mudou nesse meio tempo é que toda vez que você vai ler um jornal, você realmente inicia pela capa, né? Vem dobradinho, fechadinho, todo mundo começa a ler o jornal pela capa. Só que a internet hoje, principalmente de alta performance, não é isso que acontece. Mudou, né? Completamente. Então, se o time de mídia vai... Vamos supor, estamos falando de site, vamos usar isso de exemplo. Uma empresa que desenvolve o website, ela tem que cair dentro desse serviço específico dentro do site, não na página para ela encontrar esse serviço. Exatamente. Seria isso que mudou. Exatamente. Quando o site é bem feito, quando o conteúdo é bem feito e bem estruturado, é isso que acontece. Então, assim, chego até a brincar algumas vezes comparando como se você estivesse conversando com o site, né? Vamos supor que eu sou o site e chega um cliente e pergunta para mim: oi, site. Primeiro, na verdade, como que ele chegou em mim, né? Uhum. Então, se eu sou o site da RGB, eu sou um site resumido, onde a página inicial é muito bem feita, bem estruturada, só que eu não tenho conteúdo interno. Para ele chegar no meu site, ele provavelmente já me conhece, ou escutou falar de alguém, ou viu às vezes alguma revista, algum outdoor, e algum tipo de conteúdo que fale de mim. E aí ele teve que entrar diretamente no meu site ou através de links patrocinados. Bom, assuntos para outras horas. Uhum. A hora que ele cai no meu site, vamos supor que ele está precisando
criar um site. Então ele entra no site da RGB e precisa, eu preciso de um site RGB. O que você tem para mim? Aí o que você mostra se você é um site resumido? Oi, eu sou a RGB, eu tenho uma fachada bonita, só que eu faço site, faço SEO, faço redes sociais, faço links patrocinados, faço isso e acabou. E aí se ele quer mais informações sobre o site, você vira e fala, preenche esse formulário aqui e fala comigo. Entendi. Entendeu? E isso não é o ideal. Nunca foi, na verdade. E eu vejo assim, que com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais a gente tem condições de fazer uma venda maravilhosa dentro de cada página. E até já existem alguns exemplos de sites que a gente fez que, na verdade, a página interna ela é mais complexa do que a página inicial. É mais comum na página inicial você brincar um pouco mais com informações, porque normalmente elas não são informações dinâmicas, né? Que é preenchida, às vezes, apesar que no nosso caso são. Mas é mais comum ao redor assim, das criações que isso seja um pouco mais estático e aí você tem mais brincadeiras dentro daquela página. Só para contextualizar, quando ele fala de dinâmico, que você tenha um painel de administração que você consiga gerenciar essas informações, trocar a hora que quiser e tal, né? E normalmente quando você tem que ter essa automação, vamos dizer assim, essa gestão dessa informação, a gente tem um design mais, vamos dizer assim, limitado, seria isso? Exato. Quanto mais dinâmico quanto mais as informações você precisa trocar, mais preparado aquela estrutura de informações tem que estar para que, por exemplo, vamos supor que você faz uma criação onde tem um título em destaque que tenha 3 palavras. Se depois você quiser ter 7 palavras e editar pelo painel, tem que estar preparado. Entendi. Então, isso limita, de certa forma, como que essas palavras vão se encaixar ali visualmente, entendeu? Bacana. E aí, por conta disso, a gente percebe que como existe essa criação, essa evolução, na verdade, na tecnologia, a gente consegue, na verdade, ter mais personalização dentro dessa limitação, né? E a facilidade, na verdade, de você incluir novos conteúdos. Uhum. Então, alguns exemplos, né? Quando a gente brinca, nós já fizemos, às vezes, páginas internas onde tinha, teoricamente, pouco conteúdo, mas a gente consegue rechear com mais conteúdos que já existem no restante do site. Entendi. Tá? Então, mas voltando lá atrás, né? Sim. De fato, a página inicial, ela é a página de maior destaque no sentido visual, mas ela não precisa ser. A interna, ela pode, na verdade, passar ela, dependendo do conteúdo. Uma coisa que eu percebo é que cada vez mais as pessoas são específicas no que elas buscam, né? Até por conta dessa facilidade que a gente tem de informação, quando eu preciso comprar um produto ou serviço, eu costumo ter uma busca já mais refinada, né? Eu falo, ninguém entra no Google mais hoje e busca por um ventilador. Existem ventilador de teto, ventilador de parede, ventilador industrial, ventilador para a área médica, né? Então, Sim. As pessoas usam 2, 3, 4 palavras-chave ali no buscador para chegar onde elas querem. E quanto mais específico for as respostas que elas tiverem do buscador, melhor, certo? Então, baseado nisso, quando ela cai numa página interna que fala com propriedade, primeiro, se você tem uma página interna com um bom conteúdo, bem estruturada, rápida, com direcionamento estratégico certo, a chance de você ranquear no Google já é maior. A chance dela cair lá. Exato. E segundo, se a pessoa está querendo comprar um ventilador do tipo X, quando ela entrar nessa página, tem que ter... você tem que dar um show daquele ventilador para a pessoa falar, essa é a empresa que eu tenho que comprar ou este é o produto que eu tenho que comprar, certo? Exatamente. E isso que a gente vê um pouco negligenciado. A gente entende que às vezes tem empresas que têm uma quantidade de produtos ou serviços grandes e gerar esse conteúdo a gente sabe que não é fácil, né? Sim, com certeza. Mas a nossa ideia aqui com esse tema hoje foi justamente mostrar a importância disso. Realmente. Por que, por exemplo, em reuniões a gente monta a estrutura ideal? Porque a gente sabe que aquilo ali, se bem feito, vai dar resultado.
Tá, mas a gente também sabe que não é sempre que você consegue desenvolver toda aquela quantidade de conteúdo. Isso, né? Começar muito com comum, muito. uma estrutura que você fala, meu Deus, vai ser sensacional e por conta da limitação de tempo... E às vezes, e pra gente, quanto mais conteúdo, mais trabalho gera. Só que a gente sabe que, como o resultado é melhor, a gente sempre vai indicar, entendeu? A questão é que que a gente começa a fazer sabendo que existe aquela estrutura ideal, mas que ela não pode ser alcançada. A gente vai enumerando e sequenciando quais são os principais itens. Prioridades. Então, se é uma empresa que vende equipamentos, por exemplo, e tem serviço, mas serviço não é o foco principal dela, vamos pegar os principais equipamentos e vamos falar, ó, esse daqui tem que ter uma página, esse daqui tem que ter um conteúdo bem elaborado, com definições, com diferenciais, história, conhecimento, tudo que você conseguir elaborar de informação, igual você comentou, você tem que vender ali. Quando alguém entra nessa página interna, se você já tem a grande maioria das informações preparadas para a pessoa ler e ela entra em contato contigo, é porque ela já viu todas as especificações, ela já viu todos os diferenciais, ela virou e falou, eu quero um contato agora de algum vendedor porque tá pronto. Estou precisando disso. É completamente diferente de você só falar, eu faço esse equipamento, entre em contato comigo. Primeiro, você vai ter que explicar tudo isso de novo. Sim. Então, se você já tem essa explicação no site, a pessoa já viu, ela já entendeu como funciona o seu equipamento. Então, você já reduz um tempo aí do vendedor de ter que explicar novamente. E segundo, o contato conscientizado do cara que já entendeu como funciona é um lead muito mais quente. Agora, uma coisa que eu queria salientar nisso. 90% das pessoas não abrem só um resultado no Google. Não. Certo? Se eu estou buscando um produto ou fornecedor, ou um serviço, que seja, é muito comum que eu abra 2, 3, 5 sites. Com certeza. Né? E a chance desse cara que não colocou nada no conteúdo dele receber o lead é muito pequena. Né? Primeiro porque a chance dele receber o acesso já vai ser pequena. Sim. Né? Vamos dizer que ele pague pelo clique e faça um link patrocinado. Então, se ele tem um link patrocinado, ele uma recebe. página ruim, né? Exato. Que acontece. A diferença está quando você faz a venda, a diferença está em todas as áreas, né, do site, desde a comunicação visual até o conteúdo em si. Então, exemplos, né? Um site que vende motos ou um site que vende carros. Legal. Vamos falar do case da RP Motos, que é um case exemplo que a gente até tem no nosso site, quem quiser ver depois. Então, o site da RP Motos. A pessoa que vai comprar uma moto, ela se apaixona pela moto, né? São poucas as que compram só pela necessidade. Na verdade, existe a necessidade, né? Obviamente, mas existe a questão de escolher o modelo. Esse é o modelo que encaixa comigo, esse é o modelo que me representa. Né? Então, se você não comunica isso, não comunica o que aquela moto representa, não comunica o que ela tem de diferencial, quais são os detalhes visuais dela, você está deixando de fazer a pessoa que acessou aquela página se apaixonar pela moto. Você está dificultando, na verdade, né? Então, o caso da RP Motos é a home deles é bacana, bem elaborada, mas a página da moto tem 1000 vezes mais informações do que a home. Você entra, tem vídeo, e o legal foto, é que você... Quem estiver assistindo pelo YouTube aí, a gente vai colocar, mas quem estiver pelo Spotify, acessa aí www.rpmotos.com.br e vocês vão poder... Eu sugiro que vocês vejam justamente as páginas das motos. Vocês vão ver o cuidado que esse projeto teve. Então, só fazendo um parênteses aqui. Não, e aí, em resumo, é isso, né? A página ela é bem estruturada a ponto de você ter praticamente todas as informações da moto, desde as especificações técnicas dela, mas principalmente as informações que fazem a pessoa se apaixonar por ela. Entendi. Então, galeria de foto, cores de foto, os diferenciais, se tem Se tem vídeo, tem vídeo. A tecnologia aplicada, se tem FreeABS, sabe? Esse tipo de informação, mas bem estruturada. E quem fala que o pessoal não lê isso aí? Eu não faço ideia, porque todo mundo lê, cara. Então, quando isso tem muita gente que tenta falar assim, mas para que você vai fazer um conteúdo tão extenso ou então tão completo, né? Porque existe uma diferença muito grande entre você fazer uma página com bastante conteúdo, que seja aquele bloco de texto, e uma página que você
ilustra bem, quebra esse texto em subtópicos e tudo mais, que facilite até uma primeira leitura dinâmica e depois a pessoa entra em detalhe. Eu não vejo ninguém que vai comprar uma moto, um carro, um serviço, uma cirurgia plástica que seja, que não vá consumir informação de forma detalhada para ter a confiança de... Eu ainda vejo duas situações, tá? Uma situação, por exemplo, é quem já decidiu a moto. Vamos supor que, no caso da RP Motos, alguém já decidiu que quer comprar a BIS 125. É a moto que ele precisa. E aí, ele está pesquisando por empresas que vendem a BIS para fazer orçamento e tal. Essa é uma situação. Ele já decidiu, ele já conhece a moto. E aí, o conteúdo bem elaborado, porque vai que é bom... Vai confirmar isso. Exatamente. Primeiro, vai confirmar que aquela empresa entende da moto. E vai confirmar ela bem posicionada também. Tá? Então, existem essas duas situações. A pessoa agora está pesquisando aonde comprar. Aí sim, um resumo, se for ver, se não tivesse a questão de estar bem posicionado, um resumo seria o suficiente. Sim. Mas, se você não tem um conteúdo completo, não tem esse ranqueamento, a pessoa não chega lá, entendeu? Entendi. A não ser que você pague por isso fazendo link. Uma coisa legal pra gente, já que a gente tá... Só para completar a questão do caso da RP, esse foi um cliente que entrou na agência só para compra de mídia. Ele queria que a gente fizesse Google Ads, especificamente. Então a gente fazia anúncios no Google. Posteriormente ele começou a fazer Facebook Ads também, né? E como a gente é muito focado, quando a gente compra mídia no resultado, a gente chegou para o cliente e apresentou o resultado que estava tendo, né? E resultado para a gente é quanto que está custando cada oportunidade de negócio. E eu tentei ser o mais convincente, conseguir, né? E mostrei que ele estava pagando em torno de R$40 por um lead. E isso para uma moto é muito caro, né? E por que isso? Alguns motivos. 88% dos acessos do site dele era por celular, né? E acontecia que as conversões, o site não era tão bem preparado para o acesso no celular. Ele funcionava, ele era responsivo, mas ele não foi pensado primeiramente no celular, né? E quando a gente colocou um site que, sabendo desse dado que foi feito e tal, e toda a página de produto foi estudada para ser acessada pelo celular de maneira ideal, a gente teve... nos primeiros 5 meses, a gente já conseguiu aumentar 1.700% o número de leads com o mesmo investimento em campanha. É absurdo. E como eu sabia que a gente ia falar desse case, eu me atualizei hoje a respeito de quanto está o custo por lead, está em R$1,56. Caiu de R$40 para R$1,56. Obviamente que o cliente aumentou o investimento, ele dobrou o investimento que ele fazia, né? Vendo um resultado desse, né? E hoje ele bate uma média só através do Google, fora Face Ads, 1.300 leads por mês. Então você imagina a galera lá, o problema que tem para atender esse volume de pessoas que estão querendo comprar moto. Isso só comprova a questão da página interna, cara. Porque o lead é feito na página da moto. Exatamente. Isso é um outro detalhe, né? Que a gente procura orientar que você não precise sair da página que você está para converter, para pedir um orçamento, para abrir um contato por WhatsApp, telefone. Exatamente. O lead ele tem que estar praticamente em todas as páginas. Dependendo do ramo de atuação, a gente coloca o lead literalmente em todas as páginas. Bacana. Bom, pessoal, acho que ficou bem completo por uma primeira experiência. Achei que o bate-papo fluiu legal. Espero que vocês tenham gostado. O nosso podcast vai estar no YouTube, vamos colocar no Spotify e outras plataformas, divulgar através das nossas redes sociais. Segue a gente aí, faz um social com a gente e até o próximo.